gente fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso e a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem, quem estava aqui, mas em momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando ou chorando. Se dá para ajudar, ajuda, se não dá, a gente vai tocar a vida. Eu sempre repito o seguinte, uma operação que teve 4 policiais mortos, em qualquer lugar decente do mundo, ela seria considerada um fiasco, um fracasso. Não pode ter policial morto. Se tem policial morto, tem alguma coisa que tinha que ser cuidada e não foi cuidada. E é uma ilusão, matamos alguns bandidos. Isso vigora no Brasil há décadas, né? É a ideia de que eliminando bandidos, pé de chinelo e morro, você vai reduzir a atividade criminal. Ora, é uma ideia ridícula e só quem acredita nisso é quem não conhece segurança pública, porque o Rio está mergulhado naquilo que a gente chama tecnicamente de etos guerreiro. Etos guerreiro é uma cultura de guerra. Pessoas que trabalham com segurança pública no Rio, elas estão profundamente imbuídas da ideia de que o Rio está em guerra. E se está em guerra, agora vem a parte complicada, se está em guerra, vale tudo. Se está em guerra, não precisa ter cuidado ético com as pessoas honestas e trabalhadoras do entorno. Se está em guerra, não precisa ter certeza absoluta de que os suspeitos são culpados, porque você, na guerra, já julga o suspeito imediatamente como inimigo e elimina o inimigo, né? Então, essa cultura não confessa, não revelada, essa é uma cultura que tenho certeza que predomina na visão de segurança pública do Rio de Janeiro. Isso, além de ser um erro ético-moral, porque o Estado não pode se portar do mesmo jeito que os bandidos se portam. O Estado tem que ser duro, o Estado tem que ser incisivo, mas o Estado está regido por leis, está regido por uma coisa chamada moralidade pública, que bandido não tem, mas o Estado precisa ter. Agora, para além disso, o Estado tem que ser eficiente e eficaz também no que faz. E aí, com esse tal de etos guerreiro, ninguém pensa se tem cabimento fazer uma coisa que, além de não dar certo, gera escandalosos índices de letalidade. O absurdo disso, quer dizer, não há uma guerra de verdade. O Brasil não está sendo invadido por nenhum inimigo. E essa guerra que é travada nas favelas, ela inconfessamente é uma guerra contra os pobres. E a maioria dos pobres são altamente honestos e trabalhadores. Tem pouco bandido no meio dos pobres. Só que pobre é sucedâneo de de senzala. A nossa visão nesse país de segurança pública, a administração majoritária de segurança no Brasil, é uma administração de governar para proteger a Casa Grande e de conter e atacar a senzala. Como essas ações lesam profundamente as comunidades populares, essas comunidades perdem qualquer confiança no Estado de Direito. E perdendo qualquer confiança, deixam de apoiar as ações legítimas do Estado de Direito. E ficam ali premidas entre o poder tirânico do crime e o poder também tirânico de um Estado que as abandonou há décadas, há séculos, na verdade, e quando entra com tiro, porrada e bomba, com pedalada em porta de barraco, com invasão de casas de pessoas inocentes e trabalhadoras, e para pegar alguns bandidos também arrasa com a vida de todas as outras pessoas de bem que ali vivem. Essa população não merece que quando o Estado brasileiro lembre dela sempre como adversária, sempre como inimiga, né? E volto a dizer, isso não é passar pano para bandido. Bandido tem que estar na cadeia, bandido tem que ser punido pelos seus crimes. Agora, o que está se fazendo, na verdade, não é combater bandido. Esses pés de chinelo, que são os bandidos combatidos nos morros, são cruéis, que maltratam a população, que têm que ser julgados e punidos pelos seus crimes. E esses bandidos que a gente combate, eles não significam nada na hierarquia do crime. Tenho dito e repito, nenhum bandido importante mora em favela em nenhuma parte do Brasil. Bandido mora em condomínio de luxo, bandido mora em cobertura magnífica horizontal, bandido vai ao exterior fazer negócios poliglotas em alto nível e não anda em voo de carreira, só anda em jatinho particular. E basta a gente pesquisar a segurança pública do Brasil para saber que nos raros casos onde bandidos importantes são pegos, tem exatamente esse perfil. Olha, a GLO é uma medida extraordinária, reservada apenas para aqueles casos onde os entes federados, os estados, no caso, não conseguem definitivamente resolver o problema porque praticamente declaram a falência das forças locais policiais. A GLO é um enorme equívoco. O Rio de Janeiro já teve GLO e não faz muito tempo e não resolveu absolutamente nada. As operações de forças armadas, elas são, em primeiro lugar, operações muito caras. Em segundo lugar, elas são operações de gente que não é especializada em segurança pública. Força Armada só entra para tratar de segurança pública quando todo o resto faliu e é preciso tratar a segurança exclusivamente na base da força bruta. Agora, para retirar os bandidos definitivamente, tem que ter método correto, não é de qualquer jeito que se faz isso. Quantas vezes o Rio já errou da mesma maneira no passado, né? A Universidade Federal Fluminense tem um levantamento de 2007 a 2022 de que o Rio de Janeiro instituiu quase 18 mil operações invasivas desse tipo em favelas. Em 15 anos, quase 18 mil, quase 600 terminaram em chacina. E
o mais triste, o nível de resolutividade disso foi inferior a 2%. Quer dizer, o Rio continua insistindo nesse tipo de coisa. É política de espetáculo, é política de circo que não resolve nada, né? Nós temos que combater o crime. Ninguém quer dar espaço para bandido, ninguém aceita bandido dominando coisa nenhuma. Agora, tem que fazer da maneira certa, porque senão o desastre é maior ainda. A gente tem mais de um ano de inteligência investigativa e isso é um excelente tempo para coletar os dados todos necessários. Eu acho que a decisão do que fazer com isso é que foi uma decisão muito equivocada. Você põe 2.500 policiais numa operação em 2 comunidades do Rio de Janeiro. Esses 2.500 policiais não têm expertise suficiente para entrar em morros onde a atividade criminal assumiu o controle e está fortemente armada. Há segmentos policiais no Rio de Janeiro que sabem fazer isso melhor do que ninguém no planeta. Mas 2.500 policiais significa que você vai usar muita gente que não tem especialidade nisso. Então você está colocando em risco a vida desses policiais.